entre si, para que vá palestrante para lá e venha um palestrante de lá para cá. Então hoje nós temos nosso companheiro aqui de longa data, conheço também, e assina embaixo, Frei. Por acaso você? Certo. Do CEPA. Você, quem não sabe vai ser difícil entender, mas entenda bem, é uma casa grande que até hoje conheço já de longa data e que faz trabalhos bonitos lá. Então, o Freire veio aqui fazer a palestra hoje. Vocês prestem bem atenção, que vocês vão ver que muita coisa da palavra dele nós vamos ficar entendendo e acharmos muito melhor a nossa vida, porque todo aquilo que ele disser será de um grande, terá feito um grande estudo do passado, então ele pode hoje manifestar coisas boas. Então agora nós vamos levar nosso pensamento ao alto, a Deus, para que nós possamos aqui assistir a palestra e sairmos daqui hoje muito melhor do que entramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Do seu reino. Obrigado, boa sorte. Valeu. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Agradeço aí a palavra do nosso companheiro e agradeço a casa, o Cristão, por estarmos aqui retornando mais uma vez. Também trabalho na USE, Intermunicipal de Carapicuíba. A gente realiza aí as feiras, os eventos, os seminários, junto ao João Marcos, essa equipe aí também enorme. E é só gratidão, pessoal. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de um tema interessante, que é os motivos da resignação, ou em falar da resignação. Esses motivos da resignação estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 12 e 13. É a base da nossa reflexão dessa tarde. No capítulo 5, Kardec está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, as questões relacionadas com as bem-aventuranças também, né? Bem-aventurados aflitos. Parece um pouco até meio contraditório. Bem-aventurado os aflitos. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho, a gente vai entender que bem-aventurado significa feliz daquele que já está aflito. Olha que legal. Tradução ou significado bem-aventurado é feliz daquele. Porque quando a gente pega bem-aventurados aflitos, né, a gente pode vir a se questionar como pode Jesus, como era, vir a deixar uma expressão, né, bem-aventurado os aflitos ou feliz dos aflitos. Aí, a gente, quando começa a compreender o Espiritismo, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos trazer o entendimento. Bem-aventurado ou feliz daquele que já está aflito, porque está tendo a oportunidade de refletir, está tendo a oportunidade de pensar diferente, está tendo a oportunidade, com essa aflição, de quem sabe mudar os seus pontos de vista. Porque as passagens de Jesus, a gente precisa ler e precisa refletir a respeito. Porque se a gente for olhar somente ao pé da letra, às vezes falta um pouco de compreensão para a gente entender. Então, motivos da resignação. Estamos na Terra. Terra tem dores, tem sofrimento, tem ranger de dentes. Os espíritas vivem trazendo para nós e falando para nós sobre a questão da regeneração, a questão de expiação e provas. Então, é um conceito geral que a gente vem aprender no Espiritismo sobre isso. Então, se estamos na Terra, por ser um mundo ainda de dores, de expiação e provas, temos problemas, temos dores, temos sofrimento. E aí é onde entra a questão da resignação. Por que eu devo aprender a se resignar? Por que eu devo buscar compreender a resignação? Será que faz bem ser resignado? Será que é bom ser resignado? Então a gente vai estudar um pouquinho nessa questão. Raul Teixeira nos traz o seguinte comentário,
ensinamento. Ele diz que a vida, fala da vida, é um tempo especial em que cada um de nós deve enxergar assim, para que a gente possa vivenciar, exercitar essas situações que a gente vive na vida, na terra, de forma contente, de forma alegre, de forma feliz, de forma compreensiva, para fazer jus à nossa existência, para que a gente possa se sentir melhor. Então, aí é uma expressão do Raul Teixeira. Ele diz: vivemos momentos de alegria e contentamento, mas também vivemos horas de amargura, de dor e frustração. É isso ou não é isso, viver? Viver também tem isso, tem dor, tem frustração, tem amargura, tem alegria, tem felicidade para alguns, mas a gente deve orientar que a felicidade na terra ainda não existe no sentido absoluto da palavra, felicidade no sentido relativo. Cada um de nós tem um conceito de felicidade. Cada um de nós, ser feliz ou ter felicidade é uma coisa diferente, de acordo com o que a gente entende. Continua Raul Teixeira, ele diz: vivemos num mundo de provas e expiações. Provas, a necessidade que temos de apresentar o que aprendemos. Na escola da vida, da terra, a gente estuda para depois fazer a prova e se aprender. Na aula normal, no intelecto. E na vida, em falando de vida, de experiência, espírito imortal que somos, a gente faz a prova para depois ver se aprendeu. Olha que interessante. A gente passa pela prova na vida para ver se compreendemos. É depois da prova que vamos ver se compreendemos. Alguém vai pensar aí: como assim? O que você quer que eu aprenda com o sofrimento que eu estou na minha casa? E aí, quando a gente fala de dores, de sofrimento, de resignação, é interessante. De repente você pode ter um empresário rico, famoso, que acorda todo dia, ou toda manhã, ou toda semana, com um tipo de preocupação, preocupado de repente, quem sabe? Eu estou criando essa imaginação, esse cenário hipotético. E esse empresário famoso e rico, de repente ele acorda nas manhãs preocupado com a bolsa, preocupado com o dólar, preocupado com a economia, preocupado com uma série de situações. E de repente do lado você pode ter uma pessoa, quem sabe, uma senhora ou um senhor que é aposentado, trabalha para sustentar a sua filha com diabetes, sua filha ou seu filho com AIDS, sua filha ou seu filho viciado em drogas, enfim, sem quase nada para comer. Aí eu criei essas duas situações hipotéticas, mas que podem existir no dia a dia, para a gente pensar a seguinte situação: os dois casos são aflição ou não são aflição? Os dois casos são dores ou não são dores? Os dois casos são difíceis ou não são difíceis? Independente de ser um empresário rico com muito dinheiro, que está preocupado com a economia, com a bolsa, com o dólar, com não ser assaltado, também é dor, também é aflição. É só para a gente refletir e entender que todos nós estamos na terra, passamos por essas situações de aflições. Todos. Às vezes, um de um jeito e o outro de outro, mas é aflição. E quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos melhorar essa situação? Quando nós transmutarmos essa compreensão, esse entendimento, e a partir daí aprendermos a viver um pouco mais sereno, independente de ser com dinheiro ou sem dinheiro, com o que comer ou sem comer, sem ter o que comer. Quando nós aprendemos a ser um pouco mais sereno, um pouco mais flexíveis, mais tolerantes, e aí vai estar inserido o tal da resignação. Ainda na mesma situação, o texto nos traz: pessoas de diferentes classes, de todas as idades, na maior parte do tempo, lamentam e se revoltam contra os desígnios divinos, e muitas vezes nos rebelamos por completo. Por que às vezes, independente da classe social, da classe cultural, independente das classes, a gente se rebela contra Deus? Simplesmente porque ainda somos verdadeiros bebês espirituais vivendo na terra. Somos seres eternos, mas somos bebês espirituais. Aí não temos compreensão. E aí a gente se lamenta às vezes. Por que tantas dificuldades aos meus pés?
Às vezes a gente pensa assim. A gente não aguenta o fardo e a gente num processo de lamentação e se questiona. Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu desejo? Às vezes o que a gente deseja está alicerçado só no nosso olhar. E quando a gente pensa só pelo nosso olhar, às vezes a gente passa por mais dores, porque o nosso olhar, por si só, ainda é muito aprisionado ao nosso umbigo, à nossa forma de pensar, de ver as coisas. Porque o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste. Aí entra uma máxima, uma preocupação que está triste, se sente triste, não é só o que não tem o que comer, mas eu também tenho muito dinheiro e também às vezes está triste. E estar triste faz parte do processo, mas não podemos ser triste e nem ficar triste todo dia. Quais os motivos para termos a resignação? A gente fala de resignação e para que compreendam, porque o texto está dizendo aqui, quais os motivos que nós temos para ser resignado? Então, ser resignado, vou dar só uma palhinha para que a gente possa, ao longo do bate-papo, a gente compreender melhor. Ser resignado é aceitar, não aceitar com submissão, não aceitar só por obediência, não aceitar por medo, mas o aceitar no sentido de compreender que estamos no mundo chamado Terra, que estamos mergulhados nesse processo e que a dor ainda faz parte do processo, mas que o sofrimento é opcional. Aceitar, compreendendo que isso passa, que isso serve para o meu crescimento, que isso serve para o meu melhoramento. Alguém pode estar pensando aí, nós já vimos algumas pessoas dizer, que os espíritas parecem masoquistas. Eu já vi alguém falar assim, espírita parece masoquista? Espírita gosta de sofrer? Espírita só fala de sofrimento? Espírita diz que sofrer faz bem? Não é que nós espíritas somos masoquistas, nem que sofrer é a melhor coisa. Mas Deus não criou ninguém para sofrer. Qual pai que cria um filho para sofrer? Nenhum. Mas com o transcorrer dos tempos, a gente incorre na questão do sofrimento. Agora, vamos sair de religião, sair do espiritismo e olhar do ponto de vista racional. Bem racional. Se pegarmos duas pessoas, ou uma só, na questão da dor e da questão do sofrimento, tem duas escolhas. Com o meu sofrimento, se eu me revoltar, se eu me rebelar, se eu me agir contra e não entender nada, qual será a consequência disso tudo? Eu vou poder agravar a minha dor, meu sofrimento ou não? Vai agravar, vai piorar. Por que vai piorar? Porque eu vou perder as oportunidades de reflexão, vou estar imbuída do processo da dor e não vou me focar nas soluções ou nas portas abertas que tem para mim nesse processo. Enquanto que se eu não me revoltar, não me rebelar e a partir daí buscar compreender e enxergar as soluções, eu vou estar melhor comigo mesmo, vou ficar menos tempo envolvido com essa dor e vou sair mais fortalecido desse processo que eu entrei. Essa é a questão racional, olhando com dois olhares para a dor e para o sofrimento. E aí, isso é uma questão racional, mas se olharmos para a questão doutrinária, para a questão espírita, espiritualidade, espiritual, também Kardec nos traz no Evangelho toda a compreensão para essa questão da dor e sofrimento, quando ele fala da resignação. No dicionário, resignação, ele diz assim, ato ou efeito de resignar-se, submeter ou submissão à vontade de alguém ou destino, renúncia a uma graça, a um lugar, a uma função, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Isso é o que o dicionário traz na questão da resignação. Resignação é aceitar determinada situação ou emoção sem revolta, sem reclamação e com paciência. Nós vamos compreender ao longo do nosso bate-papo que dentro desse conceito de entendimento de resignação é além de não revoltar-se, além de compreender, é continuar trabalhando, é continuar se movimentando, porque existe uma lei de Deus ou uma das leis, essa é especial, chama-se lei do trabalho.
E o trabalho dele, é movimentar-se com ação rumo às nossas soluções, às nossas dores, do nosso processo. Aí o texto traz o seguinte: ó, nossos infortúnios são atrelados ao campo das causas e efeitos. Causas e efeitos. Causa é a origem desses males. Efeito é as dores que ele provoca, ou o resultado que ele provoca. Qual é o efeito, qual é o resultado que as minhas dores vai provocar em mim? Aí depende como é que eu olho. Eu sou aquele que vou permitir que o efeito das minhas dores é cada vez mais entrar no buraco, ou eu sou alguém que olha para essas dores como um processo de engrandecimento, como um processo de superação, como um processo de crescer, como um processo de aprendizado? É a gente que escolhe. Hoje em dia, pessoal, às vezes a gente brinca das gerações que tem hoje em dia. Pessoal, os profissionais da área da saúde, da psicologia, do comportamento humano, vêm trazendo as gerações Y, Z, várias gerações de pessoas que estão nascendo. E hoje nós temos uma geração de pessoas, por exemplo, que são meio frágeis. Né? Tem um pessoalzinho que está na reencarnação aí que são meio frágeis em algumas questões. Eu não estou engessando dizendo que é todos, mas tem uma turminha que é meio frágil. Tem uma turminha que não aguenta, por exemplo, não. Quem tem filhos aí sabe. Filho de 11 anos, de 13 anos, de 15 anos, de 20 anos sabe. Que não aguentam não. Na nossa geração, a maioria de nós que é de trás, não tinha isso. Né? Agora, tem outras vantagens. Nessa geração que não aguentam não, tem outras vantagens. Tem outros conhecimentos. E o que vai competir a cada um de nós que passou pela geração anterior, que estamos mais fortalecidos nessa questão da vida? É trabalhar, instruir esse pessoal, quando eles assim aceitam ajuda. O sofrimento é opcional. Sofrimento opcional é. A dor é obrigatória, porque nós estamos na Terra. Todo mundo tem dores. Agora só sofre aquele que quer, ou que se permite. É possível que duas pessoas vivenciem as mesmas dores e um sucumba, envolvido pelo sofrimento, e outro não. Por quê? Depende do ponto de vista de cada um de nós. A falta de resignação para o sofrimento provoca nossas obrigações de rever e quitar nossos erros. Como assim? Como que a falta, ou como que a não resignação vai provocar nosso sofrimento, nossa dor? É simples, como eu falei agora há pouco. Quanto mais tempo eu permanecer envolvido pelo processo dos problemas, quanto mais tempo eu gastar nesse processo, mais oportunidade eu perco de encontrar as alternativas de solução. Às vezes eu fico desempregado. E qual o caminho natural de eu transmutar isso e sair melhor? Buscar um novo emprego, entender que esse emprego até agora foi uma escola para mim, que foi bom enquanto durou e que da agora para frente eu vou buscar novos áreas. Às vezes a gente perde entre aspas, o casamento, a esposa, o esposo, e tem gente que entra no buraco por um tempo. E tem gente que não. Então depende como é que nós estamos olhando para nós nesse processo. Acomodação é alguma coisa que às vezes a gente adentra esse mundo. Às vezes a gente se envolve no comodismo e a gente está esperando as coisas caírem do céu, está esperando as coisas acontecer pela vontade de Deus. A vontade de Deus, qual que é sempre para cada um de nós? Que nós sejamos melhores. Porque qual pai que vai criar filhos para sofrer ou para ter dores? Nenhum. Nem nós que somos imperfeitos vamos criar nossos filhos para dores. Imagina Deus. Então a gente precisa não incorrer no processo da acomodação. Resignação é a aceitação dinâmica, onde o limite é não parar de lutar, de trabalhar, de buscar. Tenho essa dificuldade, mas Deus me concedeu energia. Aqui é um ponto de vista que eu falei agora há pouco. De repente a gente olha para a situação que estamos passando e a gente precisa entender que Jesus, quando dizia para nós lá,
que precisaríamos ser mais fortes, que precisaríamos olhar para a vida futura, que precisaríamos enxergar a porta estreita, ele estava falando dessas máximas, para que a gente pudéssemos, né, na realidade, aprender sobre isso. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Sentimento, vou perguntar. Eu fico em dúvida, tipo, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer as coisas, correr atrás, lutar. Mas tem hora que não é pra ser. Tipo, como que a gente distingue se a gente tem que se resignar e falar, não, isso não é pra mim, e se tipo, não, eu tenho que me esforçar mais ainda? A pergunta é legal, interessante. Como que a gente deve olhar para isso, né? Primeiro, tem uma máxima no Evangelho, ou no meio espírita, que tudo na vida tem um tempo para acontecer. Que quando não deu certo aquilo que a gente tanto sonha, de repente é a hora da gente parar um pouquinho, ter um pouco de paciência, não desistir, continuar, porque no momento mais oportuno nós vamos alcançar, entre aspas, aquela graça, aquele objetivo. Porque às vezes, quando a gente quer tanto algo, quer tanto ser alguma coisa, quer tanto fazer algo, que quando acontece na hora que a gente quer, às vezes, dependendo da situação, a gente pode se perder, ou pode fazer mal para nós. Enquanto que em algum outro momento, quando aquilo acontece, faz toda a diferença. É um exemplo. Aí, outra questão para a gente refletir. Como olhar para isso? Aí é onde entra também interessante. Como olhar para essa situação? Lutou, correu e não conseguiu. Como olhar para isso? Olhar para isso como sendo injusto, como Deus sendo injusto conosco, como o mundo está contra nós, como eu sou um derrotado, ou olhar para isso que não deu certo agora, mas daqui a um tempo eu vou conseguir, vai dar certo. Aí vamos de novo olhar para a razão, olhar para a ciência. Se você escolher a primeira opção e se colocar, se afundar na situação de acomodado, de tristeza, de dor, de magoado, de prejudicado, você só vai piorar a situação. Você só vai... Pode ser também que essa situação que você tanto busca provavelmente não esteja na sua programação para acontecer. Pode acontecer. Aí é mais um motivo de se resignar. Entende? Aquilo não é para mim. Mas também nós não devemos, por exemplo, se colocar, não é para mim, não posso, não é... Não. Tudo nós podemos. Só que, levando em consideração a programação que ele falou, reencarnatória, nem sempre aquilo que eu acho que é bom para mim, nem sempre é. Por exemplo, se dependesse de mim, eu já teria acertado a Mega Sena 10 vezes. Será que se eu acertasse a Mega Sena 10 vezes, eu estava aqui essa hora fazendo palestra? E onde é que eu estaria? Me conhecendo que eu conheço, todo do jeito que eu sou, eu estaria afundado nas situações daí. Então, é por isso, né, que eu estou onde estou. Então, a gente precisa compreender essas questões para a gente entender o momento certo, continuar buscando, porque vida é movimento. Viver é movimentar-se rumo a um propósito que nós escolhemos. Quando nós saímos do mundo espiritual para a Terra, para reencarnar, dentro dessa programação reencarnatória que ele falou, a gente vem com uma série de parâmetros, entre aspas, para a gente vivenciar. Sem ter o detalhe, os detalhes dependem da nossa vivência do dia a dia. Mas é uma série de parâmetros, de projetos, para a gente vivenciar. Quando a gente sai fora dessa rota, né, é complicado. Aí a gente vai perder a oportunidade e de repente vai ter que retomar esse assunto numa nova existência, ou nessa existência mesmo, e aí fica difícil. Beleza? Sim, obrigado. Olha só, dentro da obediência e da resignação. As virtudes passivas não são virtudes passivas, olha só, a negação do sentimento e a negação da vontade. Porque o revoltado, o rebelado, deixa o fardo cair. Você já viram alguém que deixou o fardo cair? Às vezes a gente deixa o fardo cair. Tem gente que, de repente, por exemplo, pegou um animalzinho de estimação para criar. Não olhe para mim com essa expressão, pessoal, querendo se rotular, tá? Mas de repente alguém pegou um animalzinho de estimação para criar, para cuidar, com meu amor. E de repente, por uma situação de trabalho ou outra dificuldade qualquer, um belo dia tem aquele animalzinho, amarra no poste no meio da rua e deixa lá.
Isso é um fardo que você buscou e que você está abandonando. De repente tem gente que teve um filho ou uma filha com deficiência especial, que teve um filho ou uma filha especial. E no meio do caminho da vida, por algum motivo, abandona essa criatura. Estou falando de coisas, não é que nós aqui, mas tem coisa que acontece por aí. Isso é uma dor, isso é uma prova, que de repente abandona, deixa o fardo cair. Quando na realidade será que aquele fardo que você estava carregando não era o fator motivador para uma vida futura, não era uma situação que estava ali presente para que você pudesse transmutar ou resgatar uma situação de outro momento? A própria questão do suicídio também. Suicídio. Ele falou um negócio legal, suicídio. Tirar a sua própria vida, às vezes é um momento de egoísmo profundo. Porque o suicida, ele está com aquela dor, compreendemos, é uma dor danada, difícil. Mas quando ele pensa em tirar a sua própria vida, ele está pensando só nele, ele não está conseguindo pensar num pai, numa mãe, num irmão, numa avó, em quem está em volta, ele está pensando só nele. Ele só quer tirar aquela dor. É isso. Às vezes também queria abandonar um fardo. Aí, nas virtudes ativas, o consentimento da razão é o consentimento do coração. Porque o resignado, além de ser obediente, ele carrega o fardo até o fim. Então, diante das nossas dificuldades, é continuar com paciência, é continuar com determinação, porque como dizia o Emmanuel, mas o Chico, tudo passa, nada é para sempre. Nem a alegria é para sempre, nem a tristeza é para sempre, nem a dor é para sempre, tudo uma hora passa. E a gente precisa compreender. Situações em que podemos ser resignados no dia a dia. Olha só, interessante, no dia a dia. Tem situação no dia a dia que nos oferece a oportunidade de se resignar? Tem bastante situação. Algumas delas. Alguém nos fala mais alto. Às vezes a gente está cansado no ambiente e chega aquela pessoa que fala alto, tipo eu assim, fala alto, danado, e aí você fica pé da vida incomodado. Então, como é que você reage? Alguém não nos dá a atenção que queremos. O ser humano, nós somos cheios de querer atenção. Um exemplo, às vezes alguém chega falando das suas dores para nós. A gente começa logo a falar da nossa, A gente engata para a nossa dor, nossos problemas e fala, quer falar mais do que. A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. E a gente não se questiona, Por que eu tenho 2 ouvidos e só uma boca? Isso tem um motivo. Outra situação, alguém não faz as coisas como queremos ou esperamos. A gente deposita uma expectativa no outro ou na outra, coloca uma série de esperanças, de expectativa no outro, e a gente, quando o outro não faz do jeito que a gente espera, a gente fica. Então, isso é uma situação para a gente se resignar também. Porque se resignar não é aceitar, compreender, entender. Então, entender, compreender o limite dos outros, isso faz bem para nós. Alguém está pensando, faz bem? Entender aquele traste que eu tenho lá em casa faz bem? Faz bem, cara. Faz bem porque você não vai sofrer. Se você não querer entender e lutar contra, é você que vai sofrer. Porque você... eu abandono esse miserável, essa miserável, porque... Ótimo. O problema continua com você. Porque no outro casamento, no outro relacionamento, em outra situação, você vai se deparar com a mesma situação. Enquanto você não aprender a compreender a si mesmo e ser leve, viver leve consigo mesmo, dentro das circunstâncias turbulentas à sua volta, você vai sofrer essas questões. Então, ser resignado é compreender isso também. Outras pequenas coisas. Ficamos nervosos? Então, como é que a gente reage, As vicissitudes podem ser vistas de 2 ângulos. Os problemas, as dores são de ser vistas de 2 ângulos. As aflições. Em vista da encarnação atual, e eu digo uma coisa para nós, a maior parte das dores que a gente vive hoje, nossos sofrimentos, elas são fruto dessa existência, tá? Não é de outra não. A maior parte é fruto dessa existência.
Neste caso, devemos refletir e fazermos algumas indagações para nós mesmos. Em caso de doença, será que eu não descuidei da minha alimentação, da minha forma de pensar dos outros, da minha forma de agir, do meu comportamento? Será? Se o filho escolheu o caminho do vício, será que dei a devida atenção, educação e cuidado necessário? É para a gente refletir, não é para a gente sair daqui, né? Também querendo colocar uma forca no pescoço, porque nessa questão de filho do caminho do vício, como é uma situação que está muito comum de hoje, a gente também precisa refletir que tem muitos pais que faz tudo o que deveria ser feito, poderia fazer pelos seus filhos, e que mesmo assim alguns deles ainda trilham o caminho do erro. E quando isso acontecer, como é que nós pais e mães devemos reagir? Devemos ficar nos culpando, nos martelando, nos chicoteando, ou olhar, fiz a minha parte, ele é um espírito imortal que é, ela é um espírito individual que é, escolheu o caminho que quis por sua bela e vontade. Então, a gente tem que olhar dessa forma, fazer a nossa parte, a consciência tranquila, que eles também, antes de ser filhos nossos, como de carne, são espíritos eternos, com bagagens, com todo conhecimento. Em caso da reencarnação passada, né, que são menos, a maior parte dessas dores é fruto dessa existência, com as nossas ações, nossa forma de ver a vida, nossa forma de caminhar. Agora, se você fez toda uma análise dessas dores e sofrimentos, dessas aflições, e não encontrou nenhuma relação com esta vida presente, olhemos para a vida passada, que pode ser que venha de lá também. Então, neste caso, o que nós temos que fazer? Entender que os infortúnios das causas anteriores são frequentemente como os das causas atuais, em consequência a uma falha cometida. Então, quando nós não encontrar justificativa, causa para nossas aflições nessa vida, com certeza foi de uma vida anterior. Mas a gente deve compreender que com certeza foi de uma falha cometida, ou das nossas ações. E como a gente proceder a partir daí? Uma vez, pessoal, eu recebi uma mocinha na treinamento fraterno. Ela chorava muito e desesperada porque ela abortou 2 vezes. E no meio da dor dela, do sofrimento na sala de entrevista, ela perguntou para mim: e aí, o que você acha que eu devo fazer? O que eu faço? Eu não tinha palavras. Como é que eu vou falar alguma coisa com uma moça que abortou 2 vezes? Eu vou jogar em cima dela um balde de água fria, dizendo que ela cometeu um crime, dizendo, vou piorar uma situação? Eu não tinha palavras. Eu simplesmente olhei para ela e eu disse que eu não tinha moral para falar para ela. Eu simplesmente falei para ela o seguinte: olha, eu seria irresponsável em dizer para você que o que você fez não foi legal. Mas eu não posso também te julgar, que eu não tenho moral para te julgar. O que eu posso dizer é, vai chegar um belo dia em que você vai ter a oportunidade de refazer esse caminho, de receber esses seres aí que você abortou, como filhos ou como parentes muito próximos, de uma outra vez. E quando isso acontecer, agarre com as duas mãos, com os 2 braços e peça força a Deus. Então, tem hora que a gente não tem muito o que inventar, diante da aflição, da dor do outro. E também diz para ela: Deus é Pai e não vai te abandonar porque você abortou. Apesar desses espíritos que você abortou ficarem muito revoltados, chateados, mas eles também, como você, vai ter oportunidade. Deus vai dar oportunidade de continuar o processo. Então, neste caso, no caso da vida passada, elas são justas. E as escolhas no plano, escolhemos apenas um gênero das provações. As particularidades vêm de acordo com o nosso dia a dia. Está lá na questão 258 a 259 dos Espíritos. Existem algumas dores na Terra, como nós falamos agora, dores
sofrimento. E existem algumas dores. A dor expiação, que é aquela que a gente vem para a terra e vai passar, não tem jeito, não tem como fugir. Essa dor se refere à consequência de uma ação, né, passada. Por exemplo, cometemos o suicídio. Cometa o suicídio hoje. Então, no futuro, numa próxima existência, pode ser, e atenção aos encarnados que estão aqui, né? Pode ser que numa vida futura nós vamos ter de novo uma nova oportunidade dentro dessas questões para a gente aprender a lidar com isso. Geralmente quem se suicida já se suicidou outras vezes, em via de regra, não que é engessado, mas quando você vem para a Terra com essas tendências, você está tendo a oportunidade de se fortalecer, de resistir e não tirar a sua própria vida. Agora, às vezes, alguma fraqueza, alguma situação, a gente acaba, né? Dada a nossa ignorância ou desregramentos em relação às leis de Deus, e criamos o que os orientais chamam de carne, né? O pessoal fala, é meu carne, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Purgado é vivenciado, exercitado, tá bom? E existe a dor evolução, que já no caso da dor expiação, sofremos porque cometemos uma falha. E na dor evolução, a dor evolução não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. Escolhe, a gente escolhe nossas dores? Escolhe. Quando estamos no mundo espiritual antes de vir para a Terra, a gente, quem tem condições de participar dessa programação que ele falou, participa, preparando a reencarnação, junto à espiritualidade. E nessa preparação você escolhe as dores que você vai passar aqui na Terra. Olha só que interessante. Alguém pode estar pensando aí, por que eu vou escolher as dores que eu vou passar na Terra? O que é que vai fazer com que eu escolha o tipo de dor? Então quer dizer que eu vou sair do mundo espiritual para a Terra já escolhido dor? Vai, sabe por quê? Aqui na Terra a gente não lembra. Nós estamos aqui agora, a gente não lembra da nossa última existência, a gente não lembra de nada disso, graças a Deus. Mas quando a gente está no mundo espiritual, fora do corpo, a gente tem uma abertura de leque enorme, de visão. E a gente tem ciência de tudo aquilo que a gente tinha vindo para fazer e não fez ou que fez errado. E a gente não vê outra saída a não ser vivenciando novamente essas situações para a gente aprender. Aliás, é o destino da vida para nós, entre aspas. A palavra não é destino, mas é o objetivo, é a gente vivenciar esses processos e a gente aprender, se desenvolver, se melhorar. Quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Beleza? Então assim, o que faz o espírito vir para a Terra querendo já passar por dor? É o entendimento que ele tem no mundo espiritual, que somente vivenciando aquela situação é que ele vai transmutar essa compreensão e vai sair melhor. E isso é fato. Ninguém está isento disso. Ninguém. Ela é a oportunidade de evolução, a dor. Aí tem a dor auxílio. Esta dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os vossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar no leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Às vezes tem pessoas que passam por uma situação em que essa situação é um ponto importante para ele mudar de vida. Aquele menino, aquele homem lá do Rio de Janeiro, pai do João Hélio. Alguém lembra a história do João Hélio? Lá, não me lembro, um tempo atrás, no Rio de Janeiro, que o pessoal pegaram ele no sequestro e arrastando lá, o menino morreu. No Rio de Janeiro, tem tempo, já faz tempo, né? Depois dessa situação, os pais dele faz hoje trabalhos voluntários, você não imagina o que eles estão fazendo em prol deles, através do próximo. Então tem muita gente que após uma situação de dor, de aflição, muda de vida. Muda de vida. Então é interessante a gente pensar nisso. Para sabermos o motivo da nossa dor, às vezes o pessoal recorre à regressão de vida passada. Às vezes tem gente que recorre à regressão.
na busca de querer entender por que ele está sofrendo aquele processo. E o Espiritismo vem nos dizer o seguinte: se a gente quer tanto entender como é que nós fomos na vida passada ou a causa dessas dores, é só olhar para nós. Olhe como é que você é hoje, para as tuas tendências, para aquilo que bem lá no fundo, às vezes te encaminha para uma situação que você vai entender. Opa! Agora o Dutra diz que existe um desejo central em cada ser humano, central, e dele emana os outros desejos. E é desse desejo central que a gente tem que observar, né, para a gente se conhecer melhor. Então não precisa recorrer à regressão, basta olhar para si. Como é que sou eu hoje? Quais são aqueles itens, aquelas situações que vira e mexe eu tenho vontade de fazer? Que vira e mexe me dá um comichão de poder querer fazer algo. É que, na verdade, rapidinho uma parte, é que, na verdade, assim, a grande maioria das pessoas que fazem regressão a vidas passadas, elas o fazem por curiosidade, pura curiosidade. Sabe se foi rainha, se foi rei, se foi príncipe, né? O engraçado é que nunca ninguém faz regressão a vidas passadas para saber se foi catador de papelão, catador de lixo, né? Essas coisas todas. Né? Então, isso é um grande atraso na revolução. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos. E é verdade. É uma verdade. A vontade de Deus em primeiro lugar. Eu vinha dirigindo lá, conversando com ele, e eu estava refletindo. A vontade de Deus em primeiro lugar. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Complexo para a gente raciocinar, né? Para a gente pensar. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Aí, como é um pouco complexo a gente pensar em Deus, porque nós estamos tão distantes, que fica difícil para a gente compreender um pouco a vontade de Deus. Mas vamos olhar para os pais. Quem é pai e mãe aqui, hoje, na Terra, sabe. Por isso que eu insisti muito falando, qual o pai, qual a mãe que cria um filho, que nasce um filho para ter dor, para sofrer, para aflição? Nenhum. A vontade de um pai é que seus filhos, seu filho, sua filha, sejam boas pessoas, sejam felizes, cresçam, evoluam, consigam sua casa, seu carro, sua vida, sejam uma boa pessoa. Então, imagine a vontade de Deus para cada um de nós. É só para a gente tentar aproximar ou entender um pouquinho o que é a vontade de Deus. E nas horas dessas crises, das aflições, a gente refletir. Lembremos-nos de que Jesus dizia que o seu jugo é suave. Como que o jugo é suave? Jesus nos dá força para continuar no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. Como é que Jesus vai dar força para nós? É pela compreensão dos seus ensinamentos, pela compreensão do seu evangelho, sabendo que nós estamos no mundo de expiação e prova, mas sabemos que nós temos nossas capacidades, nossas condições, e que a gente precisa ter a nossa força, e que a gente precisa colocar isso à nossa disposição, para a gente sair melhor desse processo. E que aquele que é resignado, que é obediente, que sabe carregar o fardo, vai se fortalecer. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em todo o que fizer, pense em Deus primeiro. E o que é pensar em Deus primeiro? Se ainda para alguns de nós, Deus não tem forma, Deus não é uma pessoa, Deus não é... Deus, para algumas pessoas é difícil compreender Deus ainda. Mas dá para, quem sabe, com esforço, sentir Deus. Então, nessa expressão, em tudo que fizer, pense em Deus primeiro, olha para si e pega aquela medida, aquela fita métrica melhor que já nos deixaram. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse para você mesmo. Essa é a medida melhor que tem para a gente observar. Só faça o outro. E aí, de repente, olhe para si com a ideia de compreender, de melhorar. Pense na vida futura. Qual é a vida futura que Jesus tanto falou para cada um de nós? Por que nos preocuparmos com essa vida futura? Essa vida futura não é daqui a 10 anos. E nem Jesus também estava falando naquela época que a vida futura seria essa, 2023. É a vida espiritual. Porque nós não somos da terra, nem viemos para ficar. Nós somos seres espirituais, vivendo experiências humanas. E nós vamos voltar, com certeza.
As respostas a essa pergunta dependem da visão de mundo que cada um de nós tem. Qual é a visão de mundo que cada um de nós está aqui essa tarde tem? Você é aquela pessoa que olha para a vida como um fardo, como uma coisa difícil, como uma coisa sofrida? Ou você é aquela pessoa que olha para a vida, que bom que amanheceu o dia, que bom que eu tenho hoje uma nova oportunidade, que bom que eu estou nessa casa espírita aqui uma hora dessa, ouvindo esse tipo de ensinamento, e eu posso sair daqui e levar esse ensinamento para mais alguém que está à minha volta. Então a gente tem que se posicionar. Se formos apegados à matéria, poderemos querer gozar já no dia de hoje, não importando se com isso precisamos passar por cima do nosso próximo. Mas a gente não pode ser apegado à matéria, porque a matéria é da matéria. A matéria fica na matéria, e o espírito não é matéria como essa matéria. Ele não vai ficar, ele volta. Às vezes é comum no nosso dia a dia a gente faz alguma coisa que não é legal, e daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, a gente olha para nós e fala assim: poxa, o que eu fiz? Porque a maturidade, vida espiritual, te deu a oportunidade de refletir sobre aquilo. Ao contrário, se a nossa visão de mundo for espiritualista, olharemos as coisas de um outro ângulo. Qual é o ângulo? E que não viemos ficar, de que somos seres eternos, de que somos pessoas que por Deus para ser feliz um dia. Porque aqui na Terra não dá para ser feliz. Um dia nós vamos compreender o que é felicidade e nós vamos ser felizes. Esse quadrinho que eu trouxe, pessoal, olha só. Como está a sua vida hoje? Só para nós olhar e refletir. Como é que está a nossa vida hoje? Você é uma pessoa feliz? De bem com a vida? Legal? É uma pergunta que a gente deve fazer para nós. Se sim, sou feliz, estou legal, tá bom. Então continue fazendo o que você está fazendo, que está bom demais. Se você se pergunta e você responder que não é feliz, que também pode acontecer, então, você quer ser feliz? Fez a pergunta, não sou feliz. Aí você vai para a segunda pergunta: eu quero ser alguém legal? Eu quero ser feliz? Quero. Então, mude. Mude a forma de pensar, mude a forma de sentir, mude a forma de agir. Ah, estou num trabalho chato. Arruma outro trabalho. Arruma outro trabalho. Eu estava no centro espírita e um advogado me procurou. Olha a sinuca de bico que ele me colocou. Ele falou assim: olha, eu sou advogado, sou jurídico da empresa, e como jurídico da empresa, advogado da empresa, tem hora que eu tenho que tomar decisão a favor da empresa, contra funcionário, que eu estou incomodado, não é o certo, sei que não foi, usei os meios legais, instrumentos legais, uso sempre instrumentos legais, mas o que eu estou fazendo, tem hora que eu fico incomodado, eu estou preocupado, porque ele olhou para mim, enquanto ele falava isso, eu já e agora, o que eu vou responder para esse cara, meu amigo? Eu fiquei assim, eu digo, o que eu vou dizer? Aí no final, terminou explicando, ele falou assim: você acha, a pergunta que ele fez, você acha que é certo eu fazer isso, sabendo que a pessoa não fez aquilo, e eu estou defendendo a empresa, prejudicando alguém? Aí eu digo, agora me lasquei. Falei, meu amigo, o certo e o errado depende do ponto de vista. Não existe o certo e o errado assim, no sentido absoluto. Tudo é relativo ao que você já entende. Olhei bem para ele, bem nos olhos dele, falei: olha, se você está me fazendo esse tipo de comentário, é porque o que você está fazendo está te incomodando. E se você está se incomodando, é o primeiro sinal de que você precisa mudar. Ele olhou para mim, arregalou os olhos, e eu pensei: ufa, graças a Deus que eu botei ele na parede e eu não tive que dar uma resposta, não tive que me comprometer. Você percebe? Então, assim, na vida, se você começa a fazer algo, isso vai te incomodar, está te incomodando, é porque já está na hora de mudar. Aí eu falei para ele: tem hora que a gente pode dar uma bica em qualquer situação da vida e mudar de vida na hora que a gente quiser. E tem hora que não dá, a gente precisa continuar o que a gente está fazendo, mas se planejar para fazer algo diferente, de acordo com o que a gente pensa. Aproveite o momento que você já está se incomodando, se prepare, veja rever sua profissão,
faça o que você acha que é certo. Você já sabe o que é certo. Eu não tenho que dar resposta. Percebe? Isso é vida. O espírito imortal que é todos nós, é isso que a gente vive na Terra. É para isso que a gente existe. Nós vamos vivenciar várias situações. E durante esses processos, uma hora nós vamos se incomodar. Ah, eu estou traindo minha esposa. Ok, está traindo? Na hora que isso começar a ferver na tua consciência, é porque está na hora de mudar. Ah, começou a ferver, estou me incomodando, mas eu não estou nem aí. Aí, chicote está. Né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, não é feliz. Quer mudar? Quer ser feliz? Mude. Então é uma forma de melhorar. Ah, eu não sou feliz e não quero ser feliz. Continue fazendo o que você está fazendo. Continue enganando, continue puxando tapete, continue falseando. Não é verdade? A escolha é nossa. Hoje, 2023, todos nós que estamos na Terra, pode ter certeza que já tem bagagem suficiente para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Portanto, com a aceitação, colheremos o fruto do aprendizado. Sem aceitação, com certeza, nós vamos perder essa oportunidade, perder os frutos. E quais são os frutos? É o sentir-se bem, sentir-se leve, consciência tranquila, do dever cumprido, e a partir daí, continuar o nosso processo. E já para encerrar o nosso bate-papo, com a nossa conclusão, essas 3 máximas aí para a gente pensar, pessoal. Para a gente ser resignado, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente ser feliz, para a gente estar aprendendo, mude as suas atitudes, que você já acha que não é legal. Quem diz isso está mais ao Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tudo que eu fiz nas existências para trás ou até ontem, não quero nem saber de ficar desesperado, de ficar me culpando. Vai chegar uma hora que eu vou deparar com essas situações e eu vou poder ter a sabedoria de refazer esse caminho, de arrumar isso que eu errei. O que eu tenho que olhar da agora para frente. O que eu faço com a minha vida da agora? Na hora que eu sair daquela porta para frente. É assim que a gente tem que pensar. Ah, José Freire, o Espiritismo diz que no passado é passado. Não estou dizendo, ninguém está dizendo que eu estou livre das consequências do que eu fiz. Não estou livre não, mas por que eu vou me culpar de uma coisa que eu já fiz? Vai mudar alguma coisa? Não, é para frente. E espero que o momento vai vir, mesmo que seja através de uma prova, de uma dor. Então aceite, procure entender e aceitar os infortúnios, saiba sofrer para sofrer menos. Olha que palavra legal, saiba sofrer para sofrer menos. Interessante. Saber sofrer para sofrer menos é meio antagônico, mas isso é verdade. Com consciência, com compreensão, com entendimento, não tem sofrimento. A gente vive esse processo. Tenha paciência, todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, paciência e resistência é o que vai nos fortalecer, segundo a Dutra, para a gente sair desse processo um pouco melhor do que a gente chegou. Esses pequenos bate-papo, elucidações que a gente tenta fazer hoje. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aí tem 1 minuto. E estamos à disposição. Se eu souber responder. Se não souber, responda. Legal, pessoal? Então, como, tipo, um jeito bom da gente aceitar a dor? Porque quando a gente está aprendendo aqui, a gente está ouvindo aqui, a gente fala, isso é bonito. Mas quando a gente vai passar pela prova, passar pela dor, passar pelo teste... Tem 2 formas legais da gente aceitar, entender essa dor. A primeira é filosófica, que é de pensar em Deus, entender que Deus não provocou essa dor e que nós buscamos isso, entender que ela vai passar. Isso é uma forma meio filosófica ou religiosa, mas e que transcende muitas vezes nossa capacidade. Mas uma forma muito particular que eu acho legal da gente aceitar a dor, que é bem próximo de nós, é busque as soluções que tem, sempre tem. Para cada dor, para cada dificuldade, sempre tem mais de uma solução, sempre tem mais de uma alternativa. Busque, se envolva sempre com a ação de resolver.
Quando você, olha só, quando você trabalha na solução, você não está olhando para o problema. Quando você está olhando para o problema, você se afunda cada vez mais na dor do problema. Isso é batata. Então, ficar envolvido só com o problema é complicado. Complicado. Ah, eu tenho o parente que é viciado em droga, causar um problema. Então, olha uma solução. Qual é a solução? Fortalecê-lo, orientar, buscar ajuda, levar para algum lugar, internar, não posso internar. Tem que buscar algo que venha ajudar. E não se focar só na dor. Não se foca na dor. Tem essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo também, o bem e o mal sofrer. Também. Né? É. Então, assim, nós vamos sofrer. Né? A gente sabe que nós não viemos aqui na Terra para sermos felizes, nós temos apenas momentos de felicidade. Né? E, então, nós viemos aqui para espiar ou para provar. E isso nos causa, de uma certa forma, alguns aborrecimentos, constrangimentos, sofrimentos. Então, eu vou passar por isso. Eu vou ter que passar, está na minha programação de qualquer maneira. Ou por alguma coisa, como o Freire muito bem colocou, que eu mesmo causei nessa existência, mas eu vou ter que enfrentar as consequências. Eu plantei, vou ter que colher. Então eu vou passar pelo sofrimento. Agora, eu vou potencializar esse sofrimento ou eu vou tentar diminuir esse sofrimento ao máximo? Esse é o bem e o mal sofrer. É sofrer com resiliência, né, com resignação, entendendo que esse processo vai passar uma hora. Não existe sofrimento eterno. Assim como aqui para nós também não tem felicidade eterna, são momentos de felicidade. Nós não somos ainda espíritos puros, né? Espíritos perfeitos. Estamos nessa evolução. Então a gente tem que, se a gente parar para lembrar nesse capítulo do Evangelho, o bem e o mal sofrer, a gente consegue tirar isso daí de letra. É porque sofrimento todo mundo vai passar nas suas casas, no seu trabalho, no seu dia a dia, no trânsito. Casa espírita. Em casa espírita, todas têm essas suas dificuldades, problemas de personalismo. A questão é entender o outro, entender que enxergar no outro um espírito também em evolução, assim como você. Né? Não enxergar o José como José, hoje está presidente do Centro Espírita Fraternidade e Amor. Ele está hoje como presidente, porém ele também é um espírito em evolução, em aprendizado, assim como eu. Né? Então essas dificuldades, a partir do momento que a gente começa a entender isso, eu posso sofrer bem, minimizando essa dor, ou eu posso sofrer mal, potencializar esse sofrimento, porque passar por aquilo eu vou passar. Resta eu escolher de que forma que eu vou passar por aquilo. Né? A perda, entre parentes, de um ente querido, porque ninguém é dono de ninguém, né? Nosso parente não é meu, né? Está com o meu parente encarnado. Como que eu vou passar por isso daí? Foi um grande ensinamento, aprendizado, que uma provação que eu passei quando meu pai desencarnou há 11 anos, 12 anos atrás. Né? Graças à doutrina dos Espíritos que eu consegui me segurou. E essa força que veio de Deus, da espiritualidade superior, que eu pude repassar, transmitir também para os meus outros parentes que estavam em sofrimento maior. Né? Consegui ajudar bastante, graças a Deus. Sem pensar nisso daí, bem bom sofrer. Tem um negócio interessante também, chama-se fé. Fé é diante das aflições da vida. Fé, a gente desenvolve também, tá? Fé, não existe aquela situação, aquele que vem com fé, aquele que não vem com fé. Não, fé a gente desenvolve. Dá para desenvolver fé. Como é que eu desenvolvo fé? Confiança, paciência, pensamento no bem, trabalho, busca, tudo isso. Porque fé é a certeza que algo vai dar certo, que algo vai mudar, que vai acontecer, mas alicerçado no movimento. Não é sentado de mãos prostradas, esperando as coisas acontecerem. A fé ajuda também para a gente nesse momento da tua pergunta, que como encarar o sofrimento, como aceitar, então, a fé. Buscar uma religião. Importante. Hoje nós estamos no Espiritismo, mas nós já tivemos em outros processos. Eu, por exemplo, sou católico, batizado, crismado e comungado. Eu não sou nem batizado. Então, buscar uma religião, porque quando a gente busca a religião, independente da nomenclatura, do rótulo, a gente está buscando a ligação com o alto. Todas as religiões são boas. O que às vezes não é bom é o homem. Mas o homem vai ser bom um dia. Então, beleza? Obrigado. Tem que fazer a prece? Não? Sim. Então vamos nós, cada um, nesse momento, aquietando nossos corações, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, justo e bom, ao nosso irmão Jesus,
E agradecendo por esta tarde maravilhosa que nós podemos ficar aqui juntos, se esforçando para esses ensinamentos fazer parte do nosso processo de evolução. Da mesma forma, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos envolva com seu amor sempre através de nosso anjo da guarda, para que possamos estar externando esses aprendizados no nosso viver, no nosso caminhar, nos trilhos da existência terrena. Que cada um de nós possa ser cada vez mais fortalecido o suficiente para ser resignado nas situações que nós nos encontramos. E que possamos, a partir de hoje, levar esta luz para nossos lares, para aquele nosso parente que deixamos na nossa casa, para aqueles que convivem conosco de alguma forma, no trabalho, na rua, em algum lugar, e que a gente possa ser um espelho através do estar sereno, estar bom, ou se esforçar em si bom. Que assim seja, graças a Deus. Legal, pessoal.